Olá, muito boa noite. Começa agora o Fala Cabo Verde desta terça-feira. Muito boa noite. Vamos conferir os destaques informativos de hoje. Bravenses estão insatisfeitos e pedem melhorias no serviço do transporte marítimo na ilha. Chefe do governo reconhece constrangimentos existentes nas ligações interilhas e promete soluções. Jovem que estava desaparecido há um mês foi encontrado morto e sem as partes superiores. A nível internacional, o comandante militar do Irã foi morto em ataque de Israel. 3 pessoas foram detidas no Japão por suspeitas de violação de normas de segurança alimentar. Estas e outras notícias para conferir agora no Fala Cabo Verde. Migrações, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável estão em debate num evento que reúne especialistas nacionais e internacionais na cidade da Praia. Uma iniciativa para discutir os impactos sociais e ambientais desses fenómenos interligados e procurar soluções práticas para os desafios que colocam aos países mais vulneráveis. A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde realizou um workshop centrado nas migrações, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. O evento insere-se também nas celebrações do 50º aniversário da CDAO. Gertrudes Oliveira, diretora do Centro de Estudos em Migrações, Gênero e Desenvolvimento Sustentável, destacou que a problemática é global, mas tem implicações muito concretas para Cabo Verde. É uma problemática global e que afeta e muito o nosso país, tendo em conta que Cabo Verde tem um ecossistema climático e ambiental muito vulnerável e também a imigração aqui no nosso país é uma dimensão estruturante da nossa realidade e relacionada com as alterações climáticas. A responsável sublinhou ainda que, historicamente, a razão climática tem sido uma das principais causas das deslocações voluntárias e forçadas no arquipélago, na procura de maior segurança, melhores condições sociais e econômicas. Mas, com certeza, a razão climática é uma das razões fundamentais que tem ditado ao longo da história de Cabo Verde as deslocações voluntárias e forçadas à procura de maior segurança, melhores condições sociais, melhores condições económicas e tem contribuído para a renovação do próprio Cabo Verde, tendo em conta o seu ecossistema climático que é desafiante. Então, através da imigração, nós podemos dizer que temos uma fuga, um escape, mas ao mesmo tempo uma possibilidade, uma oportunidade de reconstruir condições dignas no próprio país para o bem-estar social. O evento é promovido pelo Centro Interuniversitário de Estudos Interdisciplinares sobre Migrações, Gênero e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o projeto África-Europa. O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento afirmou que a seca e a desertificação não são problemas apenas do governo, mas também de todos os cabo-verdianos. No entanto, disse que as estratégias no combate a esta problemática precisam ser melhoradas e afinadas. A propósito do Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, assinalado esta terça-feira, 17 de junho, este ano sob o lema Restauração da Terra, um futuro mais sustentável, Januário Nascimento destacou o trabalho que vai sendo realizado em Cabo Verde na reflorestação desde a independência, mas alertou para a necessidade de se dar mais atenção à plantação de árvores face à diminuição registrada.
Tendo em conta os desafios globais das mudanças climáticas, o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento salientou que é crucial um esforço conjunto envolvendo todos os parceiros na busca de soluções eficazes e sustentáveis. Questionado se as estratégias adotadas por Cabo Verde no combate à seca e à desertificação têm sido assertivas, Januário Nascimento admitiu que, em parte, têm sido bem-sucedidas, mas reiterou que precisam de ser melhoradas e afinadas, reforçando que não é um problema exclusivo do governo. Este responsável alertou ainda para as graves consequências dos incêndios florestais, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, advogando um plano detalhado com ações de sensibilização frequentes nas comunidades. Apontou, por outro lado, a mobilização de água como um dos principais desafios de Cabo Verde e que é preciso mais parcerias e uma estratégia clara da mobilização de recursos. O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca é celebrado anualmente em 17 de junho. Este dia tem como objetivo consciencializar a opinião pública para esta problemática, cuja principal responsável é a ação humana e consequentes alterações climáticas. Cabo Verde está prestes a ratificar o Acordo de Biodiversidade para além da jurisdição nacional, reforçando a proteção dos ecossistemas marinhos e a fiscalização das águas internacionais. Com previsão para aprovação até final de julho deste ano, o acordo inclui áreas oceânicas fora da jurisdição nacional. O ministro do Mar, Jorge Santos, anunciou que o país está numa fase final para ratificar o acordo do BBNJ durante um balanço da participação cabo-verdiana na terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos realizada em França. O tratado, que já foi aprovado pelo governo e aguarda votação no Parlamento e posterior sanção presidencial, necessita de 60 ratificações. Para entrar em vigor, atualmente 49 países já o ratificaram. Este acordo representa um marco na governança global dos oceanos, com foco especial na pesca e proteção da biodiversidade, além das zonas econômicas exclusivas. Segundo o ministro, a ratificação vai fortalecer a capacidade de Cabo Verde para monitorar, controlar e fiscalizar as águas internacionais, promovendo uma gestão compartilhada e eficaz dos recursos marinhos. Queremos garantir regras claras e aplicáveis a todos os países, inclusive os sem acesso direto ao mar, reforçando a governança das águas internacionais, explicou Jorge Santos. O acordo também busca promover a equidade na partilha dos benefícios da exploração marinha e apoiar a meta global de proteger 30% dos oceanos até 2030. Aberto para assinatura em setembro de 2023, o acordo do BBNJ já reúne a adesão de diversos países e é considerado crucial para a conservação dos ecossistemas marinhos, com impactos positivos previstos para a sustentabilidade dos recursos oceânicos e o equilíbrio ambiental global. O primeiro-ministro anunciou que a construção da nova gare marítima do Porto da Praia terá início em outubro deste ano. Para Ulisses Correia e Silva, esta obra, já devidamente financiada, representa um passo decisivo para a melhoria da mobilidade interilhas. Segundo o primeiro-ministro, trata-se de uma infraestrutura essencial para garantir mais conforto, segurança e dignidade no transporte marítimo de passageiros, ao contrário do setor aéreo, onde as exigências são claras e regulamentadas. Os portos continuam a funcionar, em muitos casos, com alguma informalidade. Nos portos a informalidade é grande. Levamos as bagagens, ficamos ao sol, esperamos. O controlo é quase inexistente, quando todos eles são transportes. E temos que fazer essa aproximação para garantir que o transporte de pessoas, também de mercadorias, mas neste caso
particularmente de pessoas, se faça em condições de comodidade, em condições de conforto e de segurança. E é por isso que as garras marítimas aparecem para garantir isto. Ulisses Correia e Silva destacou que este projeto integra uma rede nacional de garras marítimas em construção ou em fase de preparação, abrangendo os portos de Praia, Maio, São Felipe, Tarrafal de São Nicolau, Boa Vista e Sal. Para além da nova garra marítima, o primeiro-ministro revelou que outras obras na zona portuária da Praia estão quase concluídas. Também aqui foi assegurado que está em fase avançada de conclusão o investimento no terminal de cais de cabotagem da praia, que é importante todo o reordenamento. Temos que dar qualidade também, e eficiência, conforto e segurança a essas operações portuárias. Porto da Praia, com estes investimentos, vai ter uma dinâmica bem diferente, incluindo o concurso para o mercado de peixe, sistema de nota. Todo este processo está em andamento e podemos e devemos dar uma outra abordagem à zona portuária. Este projeto insere-se numa estratégia mais ampla de modernização das infraestruturas portuárias do país, com o objetivo de melhorar a ligação entre as ilhas e reforçar o transporte marítimo como um eixo fundamental para a coesão territorial. Parte do investimento está a ser financiada pelo Banco Mundial, com o restante a cargo da Enapor. Falando ainda da mobilidade interilhas, dezenas de bravenses saíram às ruas para protestar contra as condições do transporte marítimo. Entretanto, o administrador da CV Interilhas, numa entrevista à Record, explica os constrangimentos que a empresa enfrenta e aponta datas para o regresso à normalidade. Brava também é Cabo Verde. Foi com esta frase que dezenas de bravenses se manifestaram na cidade de Nova Sintra. A população marchou pelas ruas exigindo do governo uma resposta urgente para a situação precária do transporte marítimo que afeta a ilha. Bom, o intuito desse protesto é de fazer nossa voz ser ouvida, né? Por todo problemas que nós temos sofrido durante anos. Nada mudado, né? Principalmente questão de transporte. Então, o intuito foi de dar voz à nossa ilha, entende? Para problemas que nos passa, que já tem tempos, que é a primeira vez que não fazia manifestação, mas nós voz até ainda que ouvido ao fim de ser ouvido. Que serve não comemora um país independente, sabendo que até hoje, porque 50 anos não são esse tipo de problema, até hoje. Eugênia Duarte, uma das manifestantes, expressou o seu descontentamento, destacando a pouca aderência da população. Infelizmente, outras pessoas é conformista demais, outros se jogam para cor partidária que participa. E poucas pessoas, por toda reclamação que houve nas redes sociais, não nos há esperado mais aderência de pessoas, mas, no entanto, aquela que foi realidade. Por seu turno, o administrador classificou a situação como um problema de emergência, agravado pelo fato dos 4 barcos da frota de hoje estarem fora de operação. A empresa assegura estar empenhada em minimizar o impacto e reforçar o compromisso de retomar as ligações. É um problema de emergência, é um problema em que, numa empresa que tem 4 navios, 2 estão parados. Aquilo que nós expectamos é que o navio Crioula esteja pronto para descer para o mar dia 30 ou dia 1 de julho. Portanto, a data inicial era 26 de maio. Portanto, um atraso muito significativo e que afeta todos nós. E estamos expectantes que o navio volte às operações para Sotavento a partir do dia 4 de julho, 3, 4 de julho. Segundo o mesmo, a empresa tem vindo a adaptar o seu modelo operacional, recorrendo ao navio Dona Tututa e ajustando as escalas diárias para assegurar o transporte de passageiros e mercadorias. Pela Ilha do Maio, do Fogo e da Brava, para, utilizando o navio Dona Tututa, conseguirmos ir adaptando o modelo operacional e adaptando as escalas que nós fazemos diariamente para conseguir servir
o que nós chamamos a linha de sotavento. Estamos a fazer isso, inclusive, olhando para os períodos mais críticos que se avizinham, que são os períodos de festividades, os períodos em que os imigrantes vêm visitar os seus familiares. O administrador da CV Interilhas apelou à compreensão da população e garantiu que tudo está a ser feito para que em breve as ligações marítimas voltem à normalidade. Também o chefe do governo foi questionado e reconheceu os constrangimentos existentes nas ligações interilhas. Sublinhou que a situação crítica das ilhas do Maio e Brava tem afetado significativamente a mobilidade das populações. O chefe do governo, que falou esta manhã na cerimónia de apresentação do projeto de nova agarre marítima do Porto da Praia, afirmou que, apesar dos avanços registados, o país ainda não conseguiu estabilizar de forma satisfatória as ligações marítimas entre as ilhas. Ainda não conseguimos estabilizar as ligações marítimas. E sempre que há disrupção, temos problemas. Não podemos colocar a Brava com problemas de ligações, nem o Maio com problemas de ligações interilhas. E temos que garantir que isso se faça. Depois são ilhas extremamente vulneráveis relativamente à mobilidade. Pequenas, mas precisam ter mobilidade. E precisam estar integradas. Brava, sem ligação com fogo, é um problema de facto. Maio, sem ligação com a praia, é um problema de facto. Atinge diretamente as pessoas, atinge a economia da ilha, e temos que ultrapassar esta fase aqui, porque de facto é um constrangimento, depois amplifica o nível de falta de confiança no sistema de transportes a nível nacional. Ulisses Correia e Silva admitiu que estas falhas acabam por gerar desconfiança no Sistema Nacional de Transportes Interilhas, impactando negativamente o serviço, mesmo quando existem indicadores positivos. Basta acontecer no Maio, acontece na Brava, depois é automaticamente exportável para os Estados Unidos da América, onde nós temos uma grande comunidade, cria uma sensação de crise, quando o sistema está a funcionar. Tem havido aumento de número de passageiros, aumento de cargas, mas essas situações depois tornam tudo negativo. Sobrepõe-se aquilo que são as vantagens que andamos a construir. É fundamental, de facto, garantirmos isto. Face a este cenário, garantiu que o governo está empenhado em ultrapassar esta fase, resolvendo os problemas que afetam as ligações, nomeadamente avarias, manutenções e outras disrupções. O chefe do Executivo assegurou que estas falhas serão colmatadas com soluções que garantam a regularidade do serviço. Para Ulisses Correia e Silva, é fundamental assegurar que todas as ilhas estejam plenamente integradas no Sistema Nacional de Transportes, garantindo assim a coesão territorial. Falemos agora de um outro assunto que temos vindo a acompanhar: o incêndio de grandes proporções que deflagrou no sul do município de São Filipe, consumiu 27 hectares de terreno. As áreas consumidas foram os terrenos agrícolas e de pastagem, localizados na zona de amortecimento do Parque Natural do Fogo. Segundo o levantamento feito pelo Comando Regional do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, com apoio de drone, o fogo destruiu parte significativa da zona tampão de reserva da biosfera, que serve de barreira ecológica ao Parque Natural e alberga diversas espécies e plantações. De acordo com o comandante Edson Alfama, os danos incluem áreas florestais recentemente reflorestadas, além de pastagens e terrenos de cultivo, agravando os riscos ambientais e socioeconômicos da ilha. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros revelou ainda que no total dos incêndios ocorridos nos meses de maio e junho já consumiram cerca de 360 hectares de terreno em toda a ilha. O caso mais grave foi registrado no município de Santa Catarina do Fogo, onde o fogo afetou aproximadamente 300 hectares, incluindo 15 hectares de propriedades agrícolas, com a destruição de centenas de plantas fruteiras, impactando diretamente a economia local. As autoridades continuam em alerta e apelam à colaboração da população na prevenção de novos focos de incêndio, sublinhando a necessidade urgente de estratégias de mitigação e recuperação ambiental na Ilha do Fogo.
Seguimos agora para um caso de desaparecimento de um jovem de 33 anos de nome Leandro Reis, que teve um desfecho trágico. Cubico, como era conhecido pelos familiares e amigos, foi encontrado morto e sem a parte superior. O pai do jovem confirmou numa entrevista à Record Cabo Verde que o seu filho, devido ao estado de decomposição, foi enterrado sem a realização da autópsia. Razão pela qual pede mais esclarecimentos das autoridades competentes. Passando aproximadamente um mês desde o seu desaparecimento, Leandro dos Reis, mais conhecido por Cubico, foi encontrado, mas infelizmente sem vida. A notícia que tanto a família temia, porém que pôs fim a uma busca cheia de incertezas. Cubico, segundo informou o pai, foi encontrado no Mar de Canis, na Cidade Velha, por pescadores. Pescador que aquele na mar, chama para a polícia vai fazer coisa com a delegacia de saúde. E a nós vem chamar depois que eles vêm chamando para não assistir, se para a prova se corpo é de já que é Leandro, não vai eles vêm com foto de sinal de Celeste, de nome de sua própria mãe no corpo, bem confirma mas também aquele nome que é Celeste, que é a nossa mãe, e o judiciário bem confirma, a própria que estava naquele local de Tomar. Ao fazerem o reconhecimento do cadáver, o corpo, como diz o pai, foi enterrado às pressas porque estava em avançado estado de decomposição. Porém, o que intriga é o facto de seu filho ter sido encontrado sem a parte superior, enterrado sem antes ter-se feito a autópsia. Devia fazer uma autópsia que te mostra se é morte de afogamento, então se alguém que matou que bota na mar. Olha, imagina, uma gente aparece sem cabeça. Mesmo que na mar que morre, tendo a estar se crê, é morre na mar, mas logo para aparecer sem cabeça. Está aqui um bocadinho durante um mês. Pronto, a mim gastava lá, alguém que veio aqui hoje, que foi uma gastar com a cabeça. Mas aquela me cima que alguém que mata vai fúria na mar. De acordo com o pai, a última notícia do filho é que este estaria na casa da mãe e que foi encaminhado para um posto de saúde na Cidade Velha depois de ter passado mal e que depois regressou à casa da família. A informação é de último que vai para casa, que vai, que chega à noite, que dorme, que se vai ao no quarto com aquele. O problema psicológico é que ele bebe, que ele deixa estar na sua mãe. Se a mãe fala, me gasta bebe. Me gasta bebe, a gente que ela atacação, ele vai ao hospital na Cidade Velha, se é por sorte, depois ele vai para casa. Leandro dos Reis deixou um filho menor de 2 anos de idade, que curiosamente no momento da nossa entrevista não saía do pé do avô, sendo que pela sua inocência não sabia que tinha perdido seu pai e que este irá crescer sem a presença do mesmo. O jovem Cubico, que esteve desaparecido por um período de um mês, foi encontrado sem vida e de uma forma que choca os familiares. Um desfecho realmente trágico. Desejamos força para os familiares e também para os amigos de Cubico. Saímos agora para um intervalo e veja já a seguir. Primeiro-Ministro valida novo enquadramento salarial para os médicos e enfermeiros. Ministro da Família destaca melhorias no centro de acolhimento de doentes evacuados em Lisboa.
de volta à segunda parte do Fala Cabo Verde. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social visitou em Lisboa o Centro de Acolhimento de Doentes Evacuados do INPS. No local, destacou a evolução positiva dos serviços prestados aos cabo-verdianos transferidos por razões de saúde. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, visitou o Centro de Acolhimento de Doentes Evacuados do INPS em Lisboa, onde constatou uma evolução muito positiva no acolhimento prestado aos cidadãos cabo-verdianos evacuados para tratamento médico. O CAD, que é o Centro de Acolhimento de Doentes Evacuados do INPS, que inauguramos já há cerca de 2 anos, ver o funcionamento, o atendimento, a forma como os doentes estão a ser acompanhados, e há uma evolução muito positiva, há maior proximidade, maior eficácia, e a própria população evacuada, que lida diretamente com o centro, está muito satisfeita com o trabalho que o centro está a desenvolver. Segundo o governante, o centro tem vindo a proporcionar maior proximidade e maior eficácia no apoio aos doentes transferidos, gerindo atualmente mais de 600 casos oriundos do regime contributivo da Previdência Social cabo-verdiana. Neste momento, o centro faz uma gestão de mais de 600 pessoas, portanto, mais de 600 doentes. Uma gestão muito competente, muita proximidade. Nós estamos a falar essencialmente do regime contributivo, portanto, esses valores não entram ou não está contabilizado os doentes do regime não contributivo. E, naturalmente que a assistência prestada aos cidadãos cabo-verdianos evacuados para Portugal por razões de saúde é muito boa. Além da visita, o ministro participou também numa reunião de trabalho com representantes do INPS e da Embaixada de Cabo Verde para avaliar o funcionamento do centro após a mudança de instalações e analisar o protocolo de cooperação existente entre as instituições. Aqui no país, o primeiro-ministro assinou os decretos-lei que aprovam um novo plano de cargos, funções e remunerações para o pessoal médico e de enfermagem. O plano prevê um aumento salarial significativo, novos subsídios e a valorização das carreiras na saúde. Numa publicação feita na sua página de rede social, o primeiro-ministro explica que esta iniciativa está alinhada com o programa governamental que reconhece o papel fundamental desses profissionais na saúde pública e no desenvolvimento do país. Escreveu ainda que o governo de Cabo Verde deu um passo na valorização dos profissionais da saúde com a aprovação do novo PCFR para médicos e enfermeiros. Com o novo plano, os salários base aumentam significativamente. Médicos gerais passarão a receber 136 mil escudos, antes 87.250 escudos, e os médicos especialistas 158 mil, antes 109 mil escudos. No caso dos enfermeiros licenciados, a remuneração inicial sobe para 91 mil escudos, antes 68.121 escudos. Foi também criada a categoria de enfermeiro especialista com salário base de 111 mil escudos. Todos os profissionais receberão um subsídio de risco fixo no valor de 13 mil escudos mensais, além de suplementos como urgência 30% de dia, 40% à noite, feriados e fins de semana 50%, chamadas 25%, disponibilidade permanente 30%, atenção primária 20% e dedicação exclusiva 60%. O chefe do governo, Ulisses Correia e Silva, garantiu que o PCFR para técnicos de diagnóstico e terapêutica e pessoal auxiliar será aprovado em breve. Empresários do setor privado estiveram reunidos para partilhar experiências sobre a sustentabilidade empresarial. No encontro, recomendaram um trabalho articulado entre empresas para se alcançar uma sustentabilidade plena.
Em matéria da sustentabilidade, Cabo Verde tem dado passos importantes através da transição energética, apostando nas energias verdes, na economia azul, no turismo sustentável e no desenvolvimento social. No entanto, em termos das empresas nacionais, apesar de já iniciarem este trabalho, têm feito de forma isolada, como diz o diretor da BETOC. Nós olhamos para as empresas que têm estado a trabalhar na área da sustentabilidade e falamos de empresas como a Garantia, alguns dos bancos comerciais, o Interatlântico, a Cavibel, a CV Telecom, outras empresas que aderiram também ao Pacto Global das Nações Unidas, que está orientado exatamente para esta questão da sustentabilidade. E o que temos verificado é que todas estas empresas estavam a trabalhar de forma isolada e desarticulada. E nós agora queremos chamá-las a este processo e, digamos, começar a trabalhar todos juntos nisto que é importante e que é comum, não é? Portanto, a sustentabilidade não é o objetivo de uma pessoa, de uma empresa, mas é o objetivo da humanidade, digamos assim. E sendo Cabo Verde um país insular e com parcos de recursos, Francisco Neves, um dos palestrantes, diz ser muito relevante falar da questão da sustentabilidade. Penso que o país tem vindo a apostar na temática da transição energética, por exemplo, que faz todo o sentido, obviamente. Quanto mais escassos são os recursos, maior é a nossa obrigação de geri-los de uma forma muito correta, minimizando impactos ambientais e minimizando aquilo que passa a ser a dependência do exterior. Portanto, só a esse nível, pegando só no tema da transição energética, quanto mais Cabo Verde conseguir produzir a sua própria energia, vai conseguir reduzir custos de funcionamento para as suas empresas, para a sua atividade e vai diminuir aquilo que é a dependência do exterior. Portanto, é realmente uma situação win-win quando se faz esse trabalho e se aposta na transição energética. Com este encontro com os empresários, quiseram deixar uma abordagem prática para que as pessoas parem de pensar que a sustentabilidade é algo inatingível e que só as empresas de outros mercados e de outras dimensões é que podem trabalhar, sendo um trabalho de todos. No setor ambiental, uma nova espécie de enguia foi identificada nos mares de Cabo Verde, segundo o estudo publicado por uma equipa de investigadores. A espécie destaca-se pela morfologia distinta e divergência genética face a espécies próximas. O estudo indica que a nova espécie de enguia nariz de colher, descrita a partir do arquipélago de Cabo Verde com base num único exemplar adulto, coexiste ao largo da costa da África Ocidental com duas espécies morfologicamente semelhantes, mas das quais se diferencia por várias características anatômicas. Entre os traços, os investigadores destacam diferenças na barbatana dorsal, nos maxilares internos e externos, assim como na cabeça, entre outros. Comparando os genes da nova espécie e de outra semelhante recolhida ao largo da costa da Guiné, a análise revela uma divergência clara entre ambas. O estudo inclui ainda um registro fotográfico de um exemplar de grandes dimensões do gênero proveniente de São Tomé e Príncipe e propõe uma chave de identificação científica revista para as espécies deste gênero. As enguias são peixes alongados com corpo parecido ao de uma serpente que pertencem à ordem Angeliformes. Vivem tanto em água doce quanto salgada, dependendo da espécie e da fase da vida. Distribui-se pela costa atlântica da Europa e norte da África, assim como por algumas ilhas do Atlântico e ainda em toda a costa do mar Mediterrâneo. O ministro da Juventude e Desporto reafirmou o compromisso do governo com a conclusão das obras do Estádio 5 de Julho e do pavilhão Gino Desportivo Simão Mendes. Carlos Monteiro frisou que o objetivo é acelerar as intervenções para permitir que a próxima época futebolística possa arrancar no estádio remodelado. O ministro da Juventude e Desporto sublinhou que a Câmara de São Felipe vai elaborar e preparar um dossiê técnico e financeiro sobre os dois projetos que será submetido ao governo através do Instituto do Desporto e da Juventude. Com relação à remodelação do estádio 5 de Julho, o governante descreveu-a como uma das mais importantes obras desportivas.
um estádio praticamente novo com uma arquitetura moderna e funcional, pensando não apenas para a cidade de São Felipe, mas para toda a região Fogo Brava. Carlos Monteiro frisou que o objetivo é acelerar as intervenções para permitir que a próxima época futebolística possa arrancar no estádio remodelado. Sobre o novo pavilhão ginodisportivo, o titular da pasta do Desporto e da Juventude adiantou que o projeto poderá ser ampliado com a introdução de novas valências, como salas para desportos de combate, e sublinhou que a infraestrutura, além de servir para práticas desportivas, poderá também acolher eventos culturais e comunitários, transformando-se numa infraestrutura multifuncional ao serviço de toda a população. O ministro aproveitou ainda para contextualizar estas obras no quadro de uma estratégia nacional ambiciosa de requalificação e expansão das infraestruturas desportivas em Cabo Verde. Destacou projetos em curso como a requalificação do ginásio desportivo Vavá Duarte na cidade da Praia, com a cobertura do pavilhão anexo e a preparação para a construção de um pavilhão internacional e uma piscina olímpica, conforme já anunciado pelo primeiro-ministro. Saímos agora para mais um intervalo. Ataques intensos marcam o 5º dia de confronto entre Israel e Irã. Subiu para 9 o número de mortos após explosão numa fábrica de fogos no centro da China. Uma notícia para conferir logo após o intervalo. Destaque para as notícias internacionais. Ataques intensos marcam o 5º dia de confronto entre Israel e Irã. Hoje, mísseis atingiram áreas urbanas próximas a Tel Aviv, capital financeira de Israel. Atinge Herzliya, na região metropolitana de Tel Aviv. Podiam ser vistas de longe. Nessa manhã, uma garagem de ônibus também foi atingida, mas sem vítimas. Equipes de emergência foram deslocadas para as áreas destruídas. Em resposta, Israel lançou uma nova ofensiva contra alvos iranianos. A sede da televisão estatal em Teherã foi atingida enquanto o jornal estava ao vivo. A apresentadora se assusta com a explosão e deixa o estúdio, que fica tomado por fumaça. De acordo com a estatal, 3 funcionários morreram.
Segundo o governo israelense, o prédio da emissora é utilizado pelas forças iranianas para operações militares. Antes do bombardeio, a população civil foi alertada do ataque. O clima de pânico levou milhares de pessoas a deixarem Teherã, provocando longos congestionamentos nas saídas da capital. Em uma entrevista a uma emissora americana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não descarta um ataque direto ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Segundo ele, essa ação poderia encerrar o conflito. Desde o início das hostilidades, já são pelo menos 224 mortos no Irã e 24 em Israel. Segundo a imprensa israelense, a operação contra o Irã pode se estender por até 3 semanas. A situação está cada vez mais complicada. Israel divulgou hoje que matou o novo chefe do Estado-Maior do Irã. A morte de Ali Shadmani coloca ainda mais tensão no conflito que já dura 5 dias. Ali Shadmani, um dos mais influentes comandantes militares do Irã, foi morto na madrugada desta terça-feira em um ataque aéreo israelense contra um centro de comando em Teherã. A ofensiva foi realizada pelas forças de defesa de Israel, que afirmaram ter agido com base em informações de inteligência que identificaram uma rara oportunidade de atingir o comandante em pleno centro da capital iraniana. Shadmani havia sido nomeado há apenas 3 dias como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em tempos de guerra do Irã, substituindo o general Ali Rashid, morto também por Israel durante a operação inicial da ofensiva, batizada de Leão em Ascensão. A morte de Shadmani representa mais um duro golpe para a estrutura de comando militar iraniana, no momento em que os confrontos com Israel atingem níveis sem precedentes. Figura central no planejamento militar iraniano, Ali Shadmani era o comandante do quartel-general de emergência, órgão responsável pela coordenação de ataques, lançamento de mísseis e drones e por aprovar planos de fogo em ações contra Israel. Em sua trajetória anterior, atuou como vice-comandante desse mesmo centro e como chefe da diretoria de operações do Estado-Maior-Geral. O general era descrito como um dos militares mais próximos ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, de quem recebia orientação direta. Sua ascensão ao topo do comando operacional refletia a confiança depositada por Khamenei em sua capacidade estratégica. Sob sua supervisão estavam tanto o exército regular quanto a Guarda Revolucionária, braço ideológico e paramilitar do regime iraniano. E na China, o número de vítimas mortais aumentou na sequência da explosão de uma fábrica de fogos de artifício. Para além do registro de mortos, dezenas de trabalhadores continuam hospitalizados. O número de mortos na explosão ocorrida na manhã desta segunda-feira numa fábrica de fogos de artifício localizada na vila de Linli, no centro da China, subiu para 9. As autoridades locais confirmaram também que 26 pessoas permanecem hospitalizadas, algumas em estado grave. O acidente deu-se por volta das 8h23 da manhã, horário local, nas instalações da fábrica de Shanshou, um espaço de produção artesanal e industrial de pirotecnia. O forte arrebentamento causou destruição parcial do complexo e lançou uma coluna de fumo visível a vários quilómetros de distância. Equipes especializadas em combate a incêndios e explosivos continuam no terreno mais de 20 horas após o incidente devido a risco de novas explosões e a dificuldade de conter o fogo numa zona onde há escassez de água. Para enfrentar o cenário perigoso e proteger os operacionais,
operacionais, foram usados caminhões de água de longo alcance, 28 caminhões cisterna, bombas de alta pressão e unidade de drenagem. O caso volta a lançar luz sobre os riscos associados à indústria pirotécnica na China, um país onde os fogos de artifício continuam a ser populares em festas e celebrações tradicionais, apesar dos constantes apelos e medidas restritivas das autoridades para limitar o seu uso, visando reduzir tanto a poluição como os acidentes. Um relatório divulgado nesta segunda-feira por um Instituto Internacional registrou mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano. A Rússia e os Estados Unidos da América são os países com maior potencial nuclear e concentram cerca de 90% das reservas mundiais. Cada um destes países tem mais de 5 mil ogivas. A China tem 600 ogivas e já anunciou que deve atingir 1.000 em até 8 anos. Já a Coreia do Norte aparece com 50. Na Europa, a França tem maior poder atômico que o Reino Unido, mas o grupo liderado pela Inglaterra anunciou que vai aumentar o arsenal nuclear. O governo de Israel não reconhece oficialmente possuir armas nucleares, embora o Instituto aponte que o país tem 90 ogivas. Face ao aumento das tensões no Médio Oriente, Alemanha e França anunciaram um reforço significativo das medidas de segurança em torno de sinagogas, embaixadas israelenses e centros comunitários judaicos. A decisão surge após alertas das autoridades israelenses sobre potenciais atos de retaliação por parte do Irão, na sequência de um recente ataque que matou altos quadros da Guarda Revolucionária iraniana. O ministro dos Assuntos da Diáspora de Israel, Amichai Shikli, em declarações à Euronews, afirmou que as ameaças contra comunidades judaicas e embaixadas de Israel é agora maior do que nunca. Shikli explicou que após o ataque bem-sucedido contra a liderança iraniana, existe um elevado risco de vingança dirigida a alvos israelenses e judeus na Europa e nos outros pontos do mundo. Em França, foram ativadas medidas preventivas em áreas com grande concentração da população judaica, especialmente em Paris e Marselha. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu ao cenário tenso pedindo contenção e diplomacia, reiterando o direito de Israel à autodefesa, mas também apelando ao diálogo para evitar uma escalada de conflito. A polícia dos Estados Unidos prendeu o suspeito de assassinar uma deputada democrata e o marido dela no estado de Minnesota. O atirador também tentou matar um senador estadual. A operação de busca ao atirador mobilizou equipes da SWAT, a tropa de elite da polícia americana. Vance Belter, de 57 anos, foi preso em uma fazenda perto da casa onde morava nos arredores de Minneapolis. Segundo as autoridades, o suspeito teria se passado por um policial para se aproximar das vítimas. Na madrugada de sábado, Belter disparou contra o senador estadual John Hoffman e a esposa dele, que sobreviveram. Cerca de 1 hora depois, policiais encontraram morta a deputada democrata e ex-presidente da Câmara de Minnesota, Melissa Hartman. O marido dela também foi assassinado. Hoje, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, afirmou que antes de cometer os crimes, Vance Belter foi até a casa de outros 2 parlamentares, mas não chegou a realizar os ataques. Segundo as autoridades, Belter monitorava as vítimas e tinha no carro uma lista com cerca de 70 endereços de políticos e defensores públicos. Dentro do veículo, os agentes ainda apreenderam um arsenal. Belter tinha treinamento militar e trabalhava como segurança. Ele vai responder por 10 crimes, incluindo homicídio e tentativa de homicídio. Ele pode pegar prisão perpétua. E no Japão, 3 pessoas foram detidas por suspeitas de violação das normas de segurança alimentar num restaurante japonês. Mais de 80 pessoas ficaram afetadas na sequência de um grave surto de intoxicação.
Os detidos são um homem de 69 anos, a sua esposa de 68 e o seu filho de 41 anos, antigos gestores do restaurante japonês tradicional Kish, localizado em Osaka. O espaço, que chegou a ostentar uma estrela Michelin, viu-se no centro de uma polêmica sanitária depois de dezenas de clientes apresentarem sintomas de intoxicação alimentar, como dores abdominais e diarreia, após refeições feitas no local entre janeiro e fevereiro deste ano. Testes médicos confirmaram a presença de norovírus, uma infecção altamente contagiosa, geralmente transmitida por alimentos ou superfícies contaminados. As autoridades sanitárias locais emitiram uma ordem para o encerramento imediato do restaurante ainda em fevereiro, mas os responsáveis do Kish terão ignorado a ordem e continuando a operar, agravando mais a situação. Essa desobediência deliberada contribuiu para a detenção dos 3 membros da família, que agora enfrentam acusações criminais. Segundo a imprensa japonesa e o jornal britânico, este caso levanta novamente questões sobre a fiscalização da segurança alimentar no setor da restauração, mesmo entre os espaços mais conceituados. A estrela Michelin, embora um selo de excelência gastronómica, não substituiu os requisitos legais de higiene e segurança. O norovírus é conhecido por causar surtos repentinos e intensos, sendo especialmente perigoso em ambientes com alta rotatividade de pessoas, como restaurantes. O presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, defende que o Orçamento Geral do Estado para 2026 deve dar prioridade absoluta à redução da pobreza, sobretudo nas zonas rurais. O chefe de Estado também apelou a mais investimentos nos setores da educação, saúde e infraestruturas básicas. Falando à margem da entrega das obras de renovação da Cantina Mataque, financiadas pela Embaixada da Austrália, o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, fez um apelo direto ao governo no sentido de priorizar os mais vulneráveis no Orçamento Geral do Estado para 2026. Segundo Ramos Horta, a presidência está profundamente preocupada com os elevados níveis de pobreza nas zonas rurais do país, onde as condições de vida continuam a ser extremamente precárias. O apelo do presidente surge no arranque das jornadas orçamentais para 2026, iniciadas na passada sexta-feira, que dão início formal à preparação do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Na cerimónia, o primeiro-ministro Xanana Guzmão destacou o compromisso do governo com uma sociedade mais justa, próspera e resiliente, mas Ramos Horta foi o mais concreto nas áreas que considera prioritárias. Na educação, sublinhou a importância de garantir condições básicas nas escolas, como casas de banho adequadas para meninas e meninos, água potável e o reforço do programa de merenda escolar. Na saúde, defende que o foco deve ir além do tratamento hospitalar, com investimentos na prevenção e promoção da saúde pública. E no campo das infraestruturas, deu especial destaque à necessidade urgente de reabilitar estradas rurais e garantir abastecimento de água potável a comunidades ainda desassistidas. Dados recentes revelam que a pobreza multidimensional em Timor-Leste afeta 48% da população num país com 1,3 milhões de habitantes e que 47% das pessoas, especialmente mulheres em idade fértil e crianças, sofrem de má nutrição. O Banco Mundial também recomendou ao país o aumento de investimento em nutrição e desenvolvimento humano, fatores decisivos para o crescimento econômico sustentável. Ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais notícias. Tenha uma noite tranquila. Obrigada pela sua preferência e companhia e até amanhã.